O maior avião comercial do mundo, o Airbus A380, pesa até 575 toneladas, transporta mais de 850 passageiros e é composto por mais de 4 milhões de peças. Mas como uma máquina desse tamanho consegue decolar? E antes disso, a pergunta essencial: como esse gigante é fabricado? Montar uma aeronave tão colossal sem cometer o menor erro de precisão é uma verdadeira façanha. Seções inteiras fabricadas em 4 países europeus diferentes precisam ser montadas com precisão milimétrica, em uma verdadeira coreografia industrial de absoluta exatidão. Transformar toneladas de alumínio, titânio e fibra de carbono na maior aeronave comercial já produzida em massa exige uma engenharia que poucas indústrias no mundo podem ostentar. O que você está prestes a descobrir é uma jornada fascinante por um dos maiores desafios da engenharia aeroespacial já enfrentados. Neste vídeo, levamos você para dentro das fábricas da Airbus para entender exatamente como cada etapa transforma matérias-primas no maior avião comercial da história da aviação. Das fábricas britânicas à linha de montagem final em Toulouse, cada etapa revela engenharia de precisão a serviço de um dos projetos mais ambiciosos já realizados. Prepare-se para descobrir como um projeto que muitos consideravam fadado ao fracasso se tornou um dos maiores símbolos da aviação moderna. Fique ligado até o final. O Airbus A380 é o maior avião comercial de passageiros da história da aviação, com capacidade máxima para 853 passageiros. Este gigante tem 73 metros de comprimento, 80 metros de envergadura e 24 metros de altura, o equivalente a um prédio de 9 andares. Seus 2 andares oferecem mais de 500 metros quadrados de espaço útil. Todo o sistema é alimentado por 4 motores gigantes, cada um capaz de gerar 70 mil cavalos de potência, produzindo empuxo suficiente para levantar uma aeronave com peso de até 575 toneladas. A história desta aeronave começa muito antes de seu primeiro voo. No final da década de 1980, a Airbus previu um rápido crescimento no tráfego de passageiros em grandes aeroportos que já se aproximavam de sua capacidade máxima. A empresa decidiu então aceitar um desafio aparentemente impossível: construir uma aeronave ainda maior que o lendário Boeing 747, que dominava os céus desde a década de 1970. Assim nasceu o projeto A3XX em 1990, que deu origem oficialmente ao Airbus A380 em 2000. O programa recebeu investimentos superiores a 25 bilhões de dólares e reuniu milhares de engenheiros, além de mais de 1.500 empresas fornecedoras. Isso faz dele um dos projetos mais ambiciosos da história da aviação. As peças foram produzidas em diversos países europeus: França, Espanha, Alemanha e Reino Unido. E muitas vezes eram grandes demais para serem transportadas por caminhão ou avião. Criou-se, portanto, uma complexa cadeia logística, envolvendo navios e comboios especiais que percorriam centenas de quilômetros até a linha de montagem final em Toulouse. Após anos de testes, o A380 realizou seu primeiro voo em 2005 e entrou em serviço comercial em 2007. Durante sua produção, cada Airbus A380 foi avaliado em mais de 450 milhões de dólares americanos, e sua complexidade técnica era tamanha que sua fabricação teve que ser dividida entre 4 países europeus. As gigantescas asas da aeronave, um de seus componentes mais impressionantes, foram fabricadas no Reino Unido. Sua construção envolveu a usinagem de enormes painéis de alumínio na maior fresadora da Europa, em um processo contínuo de 72 horas. Essas estruturas foram então submetidas a tratamento térmico para atingirem sua forma final. Cada asa é composta por aproximadamente 500 mil componentes e abriga quase 37 quilômetros de cabos e tubulações projetados para suportar motores de 6 toneladas e um trem de pouso capaz de suportar cargas de até 560 toneladas durante a decolagem e o pouso. A Espanha foi responsável pela produção da seção da cauda,
um componente vital para a estabilidade e o controle da aeronave. A Alemanha, por sua vez, produziu as seções da fuselagem, consideradas a etapa mais complexa de todo o processo, devido ao tamanho colossal da estrutura e à precisão necessária para integrar os sistemas internos. Ao contrário do Boeing 747, a Airbus optou por um design de 2 andares ao longo de toda a extensão da aeronave, sem a característica seção da cauda. Assim que todas essas enormes seções chegam à linha de montagem final em Toulouse, inicia-se uma das etapas mais impressionantes de todo o processo de fabricação. Utilizando dispositivos de elevação de alta precisão, guindastes gigantes levantam cada segmento da aeronave e o posicionam com uma margem de erro de apenas alguns milímetros. Pouco a pouco, o nariz, a fuselagem, a asa e a cauda são unidos, e a estrutura da maior aeronave comercial do mundo finalmente começa a tomar forma. Dentro do hangar de montagem, 6 estações de trabalho operam como uma gigantesca linha de produção. Cada seção se move de uma estação para a seguinte ao longo de vários dias, enquanto a estrutura é equipada com uma complexa rede de cabos elétricos, tubulações hidráulicas, dutos de ar e milhares de componentes essenciais para o seu funcionamento. Um dos maiores desafios enfrentados pelos engenheiros foi a redução do peso, já que as dimensões da aeronave poderiam comprometer seu desempenho. Para solucionar isso, a estrutura não é inteiramente metálica. Aproximadamente 61% é composta de alumínio, 22% de materiais compósitos avançados, como fibras de carbono e vidro, e o restante utiliza cerca de 10% de titânio e 7% de aço e outros materiais. O estabilizador horizontal da cauda, por exemplo, é feito de fibra de vidro de alta resistência, oferecendo desempenho equivalente ao do alumínio, porém sendo significativamente mais leve. Para construir o A380, a Airbus teve que erguer um hangar de dimensões impressionantes. Sua estrutura metálica pesa 34 mil toneladas, 4 vezes o peso da Torre Eiffel, e o complexo possui 8 portas gigantes, cada uma com 90 metros de largura. Lá dentro, o processo de montagem dos componentes é extremamente rigoroso. As seções da fuselagem são sobrepostas e fixadas com grampos antes de serem perfuradas. Milhares de rebites são instalados em cada ponto de conexão, tornando essas juntas algumas das partes mais resistentes de toda a aeronave. A instalação das asas é uma das etapas mais críticas de todo o processo de fabricação. Utilizando guindastes de alta capacidade, cada asa é cuidadosamente posicionada e alinhada com a fuselagem com precisão milimétrica. Sua fixação requer aproximadamente 4.000 parafusos de alta resistência, capazes de suportar as forças colossais geradas durante a decolagem, o voo e o pouso. Com uma envergadura de quase 80 metros, as asas do A380 são mais longas do que as de muitas aeronaves comerciais inteiras. Além de abrigarem os 4 motores, também servem como gigantescos tanques de combustível, capazes de armazenar aproximadamente 320 mil litros. Uma vez montadas as seções principais, inicia-se uma das etapas mais longas e complexas de todo o processo de fabricação: a integração dos sistemas internos. Quilômetros de cabos elétricos, tubulações hidráulicas, dutos de ar-condicionado e linhas pneumáticas são cuidadosamente instalados e conectados. No total, o A380 possui aproximadamente 530 quilômetros de cabos elétricos que conectam computadores, sensores, sistemas de navegação e controles de voo, distribuídos por toda a aeronave, transmitindo fluxos de dados significativos e centenas de volts da frente à traseira a cada segundo. Para aumentar a confiabilidade, diversos sistemas críticos possuem circuitos redundantes, garantindo que a aeronave continue operando com segurança, mesmo se um circuito primário falhar. Grande parte desse trabalho é realizada em espaços extremamente confinados, exigindo que os técnicos utilizem ferramentas especializadas e espelhos de inspeção para verificar cada detalhe. Após os componentes elétricos, vêm os sistemas de ventilação, pressurização e ar-condicionado. Para reduzir o peso, muitos dutos de distribuição de ar são feitos de materiais compósitos reforçados com fibra de vidro em vez de metal. Com a estrutura e os principais sistemas concluídos, o Airbus A380 inicia sua transformação
em uma verdadeira aeronave de passageiros. A estrutura recebe uma camada de isolamento térmico e acústico, garantindo uma temperatura interna confortável, reduzindo o ruído durante o voo e aumentando a proteção contra incêndio. Cada peça desse revestimento é feita sob medida para uma posição precisa na fuselagem, garantindo um encaixe perfeito. É também nessa etapa que são instalados o piso dos dois convéses, as escadas internas, os compartimentos de bagagem, os sistemas de iluminação, os assentos, os equipamentos de entretenimento e os alojamentos da tripulação. Após a integração de todos os sistemas, a aeronave recebe seu trem de pouso. Fabricado com liga de aço de ultra-alta resistência e componentes de titânio, esse conjunto foi projetado para suportar o peso colossal do A380 durante a decolagem e o pouso. A aeronave utiliza um total de 22 rodas, cada uma com aproximadamente 1,5 metro de diâmetro, distribuídas entre o trem de pouso dianteiro e o principal para distribuir com segurança suas centenas de toneladas na pista. Em seguida, é realizada a instalação dos 4 motores sob as asas, utilizando equipamentos de elevação de alta precisão. Cada motor pesa mais de 6 toneladas e, uma vez fixado à estrutura, recebe todas as conexões de combustível, bem como os sistemas hidráulico, elétrico e eletrônico. Os primeiros testes operacionais dos sistemas de bordo são então realizados, verificando se todos os computadores, sensores e controles eletrônicos estão funcionando corretamente. Após a conclusão da montagem estrutural, a aeronave segue para a pintura. Antes da aplicação das cores da companhia aérea, toda a superfície recebe tratamentos anticorrosivos e diversas demãos de tinta. A pintura de um A380 requer aproximadamente 3.600 litros de tinta, cobrindo cerca de 3.100 metros quadrados de área e adicionando cerca de 650 quilos ao peso final da aeronave. Finalmente, inicia-se uma longa série de inspeções e testes. Cada sistema é verificado individualmente antes dos testes em solo, incluindo a ignição do motor, o movimento do trem de pouso, os testes de táxi e a validação dos sistemas hidráulico, elétrico e de controle de voo. Somente após a conclusão de todas essas verificações é que o Airbus A380 está pronto para seu primeiro voo de teste, a etapa final antes da certificação e entrega à companhia aérea. Em 2019, a Airbus anunciou o fim da produção do A380, considerando-o muito caro de operar em comparação com aeronaves menores e mais eficientes em termos de consumo de combustível. Muitos pensaram na época que esse seria o fim do jato gigante. No entanto, alguns anos depois, com o tráfego aéreo internacional retornando aos níveis pré-crise, diversas companhias aéreas fizeram uma escolha inesperada. A solução reside em trazer de volta ao serviço os A380 que estavam parados devido à falta de alternativas capazes de absorver a enorme demanda em algumas das rotas mais movimentadas do mundo. Este gigante de 575 toneladas, fruto de uma aposta no futuro do transporte aéreo na década de 1990, continua a conectar algumas das maiores cidades do mundo, transportando milhares de passageiros diariamente em seus 2 andares. Sua produção foi encerrada, mas seu reinado nos céus permanece. E você, já teve a oportunidade de voar em um A380? Conte-me nos comentários. Estou curioso para saber. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos.